esse aí... Eu acho, gente, que hoje não vai gravar esse que ele fica apitando aí, no fundo aqui, pelo menos que eu ouvi, aqui, aqui ó, viu? Não, só semana que vem. Tá parado, tá bom? Então, prazos vão ter que ser revistos e tudo mais, tá bom? Porque não tem o que fazer. O que a gente viu do Brioche Ruffini semana passada? Só para fazer um resumo aqui para vocês, foi o seguinte. Olha, é um dispositivo prático, a gente acha o quociente, o resto da divisão, por x menos a. Se eu vou dividir por x menos a, para vocês lembrarem, aqui a gente traz esse azinho, e uma maneira prática de você lembrar é que aqui ele sempre vem com o sinal trocado, tá? Uma maneira de você lembrar que ele sempre vem com um sinal trocado. Aqui nós vamos colocar os coeficientes do polinômio P de x, e aqui a gente põe o termo independente de P de x, ok? Ou seja, o coeficiente de P que não tem um valorzinho x. Quando a gente aplicou o algoritmo que eu passei semana passada para vocês, qual era o algoritmo resumidamente, gente? Era o primeiro, você apareceu nadinha ali, né? Você pega e... Tá tudo muito ruim hoje, né? O quadro. Eu queria ter esse poder, eu teria cancelado. Então você multiplica, pega o resultado e soma e aplica para todos, certo? Quando você chegar no último aqui, você e aí a gente passa por... Nosso P de x. Pronto, achei aqui. Olha só, se a gente quisesse dividir x a quarta, como que eu vou aplicar esse algoritmo? Lembra que aqui o algoritmo é para x menos a, certo? Seguinte, poxa, aqui sempre vem com o sinal trocado. Eu até escrevi, deixei aqui, certo? Sempre vem com o sinal trocado, tá? Não é que o sinal trocado é do E, o correto é porque o algoritmo é para x menos a, certo? Então, né, se está x mais alguma coisa é porque o A está com o sinal negativo, certo? Mas então, para vocês lembrarem, assim, de maneira prática, vem com o sinal trocado. E vamos escrever os coeficientes. X ao cubo, 7. Lembra lá, eu falei para vocês, olha, quando não aparece nada aqui no meio, é porque você tem que escrever todos lá. O de x ao quadrado
é zero, certo? Então, 0, x ao quadrado, menos 4x, e aí você passa a barrinha de novo, coloca o termo independente. Lembra, quem não tem x, igual eu escrevi aqui, ó, né? O termo independente, quem não tem x. No nosso caso, é o número 5, certo? Como a gente está dividindo um de grau 4 por um de grau 1, aqui no meio vai aparecer os coeficientes de um polinômio de grau 3, né? Sempre tem um a menos aqui, certo? O algoritmo é o seguinte, você baixa o primeiro, então repete 2, e aí você vai obter como? Pega esse 2, multiplica por 3, 2 vezes menos 3, menos 6, pega esse resultado e soma com o próximo. Menos 6 mais 7. Novo aí, sei lá. Tem poucas cores que prestam. Menos 3 vezes menos 15 mais 5, menos 10. Então, como eu falei, a gente obtém um polinômio de grau 3, certo? Então, o quociente, gente, você começa, né? Grau 3, 2, 1, então, 2x ao mais x ao quadrado menos 3x mais 5. E o resto é menos 10. É. Acabou. É melhor do que usar aquele método da chavezinha que eu mostrei para vocês. A gente chega lá da mesma forma, tá bom? Só que tem um porém, né? Esse de Briot-Ruffini vale quando você faz por expressões do tipo x menos a ou x mais a, tá bom? Se você tem outros tipos de divisões, você não consegue aplicar ele diretamente, tá? Eu vou fazer alguns exercícios do livro com vocês, para a gente poder treinar mais ele. E aí, é o seguinte... Vou fazer... Hoje a gente fala do teorema do resto e do teorema do fator. Antes de eu fazer, então, com vocês, por exemplo... Shift S? Uhum. Ah, só o que eu quiser aqui? S. Ah, isso aqui mesmo que eu queria. Ele tinha essa função de graça aqui, entendeu? Windows Shift S. Olha só. Já valeu, posso ir embora. Já aprendi uma coisa nova. É verdade. Obrigado, gente. Mas essa função aqui, o Adobe tinha gratuito. Você ia lá e fazia recortar. E agora eles cobram fazer isso. Windows Shift S. Ainda bem que estou gravando, né? Pelo menos eu assisto e vou aprender. Sim, esse é mesmo comando, acho que o Windows G, né? Ele abre para gravar, tirar o instantâneo. É. Windows Shift S, olha, aprendi algo interessante hoje. Vou fazer aqui a bandeirinha do Windows. Shift mais S, né? Pronto. Nunca mais. Já esqueci. E agora, como é que eu chego lá, né? Olha só, eu quero fazer com vocês essa questão.
x menos 1 ao quadrado. Eu não sei porque eu acho que o livro considera que vocês têm capacidade abaixo da média. Não tem por que pôr... não faz sentido isso. Em tese era para ser. Eu nunca passei, né? Eu acho que... né? Calculem, né? É feio, né? Ok? Não há problema estudar em dupla. Por algum motivo dividir 16 por 4, eu poderia, claro, dividir por 4, porque é questão fácil, mas eu quero usar essa estratégia. Dividir por 2 e o resultado... E resto 0. Observe que o resto é 0, a essência é essa. E a divisão resultou em 4 lá, da mesma maneira, certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero usar esse princípio aqui para poder fazer essa divisão de P por... Ao invés de dividir por x menos 1 ao quadrado diretamente, eu vou dividir por x menos 1, vou pegar o quociente e vou dividir de novo por x menos 1. E aí a gente vai conseguir montar um sisteminha e achar A e B, certo? Aqui esse 3 ficou parecendo um 2, mas é um 3. Ok? Então, é um 3. Pode ler no x ao cubo mais ax mais b. Então, é o seguinte, nós vamos aplicar a Briot-Ruffini aqui, gente. Do verde aqui, então, o nosso Azinho é 1. Quem é o polinômio P? Poxa, é x ao cubo, então 1x ao cubo. Para o x ao quadrado, gente, não aparece ninguém. Então, 0x ao quadrado mais ax papel do Então, 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. Aí, 1 vezes 1, 1 mais A mais 1. Quociente, certo? Como eu observei lá para vocês, quando a gente pega 16... dividido por 4 dá 4, certo? A gente vai fazer isso, olha só. Quando eu dividi a primeira vez por x menos 1, deixei até de verde aqui, o que a gente obteve é que esse quociente que apareceu aqui, ele é divisível por o x menos 1 novamente. Está fazendo o papel do 2. E esse resto precisa ser
0, já que é divisível, certo? Então, a gente consegue montar um sisteminha com algumas informações. A primeira das informações diz para a gente que A mais B mais 1, que é o primeiro resto, ele tem que ser quanto? Esse primeiro resto é 0, certo? Isso significa que A mais B mais 1 é 0. E qual foi o quociente 1 que a gente obteve ali, o Q1? É x ao quadrado mais x mais A mais 1, certo? Esse cara aqui, ele é divisível por... Eu tinha botado de amarelo, né? Não, por x menos 1. Você já dividiu uma vez, você já tirou um fator, certo? Eu já tirei um fator. Quando eu dividi pelo de verde, eu botei assim para a gente distinguir as cores, certo? Eu já tirei um fator do quadrado. Então, esse aqui é divisível por x menos 1. Significa que quando a gente aplicar x ao quadrado mais x mais A mais 1. Então, a gente monta aqui o nosso... Agora, nós vamos colocar os coeficientes do nosso Q1, que é 1x ao quadrado, 1x termina 1 vezes 1, 1, mais 1, 2. 2 vezes 1, 2, mais A mais 1. Então, 2 mais A mais 1. A mais 3, né? Certo? Esse aqui é o nosso segundo quociente, que nesse caso pouco importa, né? Para esse exercício. E o nosso segundo resto. Mas o que é importante desse segundo resto aqui? Isso. Esse R2, exatamente. X ao cubo mais AX mais B. Quem é o A? O A é menos 3. Então, fica x ao cubo menos 3x mais o B, que é 2, certo? Ok? Ok? Então, prontinho. Então, isso, na verdade, tem apitado aqui, parece que está oscilando a internet, tá? Mas se eu não passei, nós vamos passar agora também. Eu acho que eu passei ela passada. Agora eu vou usar minha instrução aqui, ó. Ah, não, eu vou treinar, o que é isso? Agora é outro nível aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, tá? Tinha esse espaço entre aqui, ó. Exercício para... Olha só. É, tem que comprar. Aí não, né, gente? Se você pode usar de graça, nunca paguem. Oi? Mas ninguém que é vivo gosta de imposto. Não, também não apoia a pirateria. Apoia os softwares livres.
Ah! Não, porque eu não quero instalar. Não quero instalar, tem que mexer configuração. Mas eu usei o OBS no período da pandemia. Eu estudei isso, mas eu fiquei morto de preguiça. Às vezes você dava uma aula inteira e ele não gravava, não capturava o áudio. 50 minutos de aula. Hã? Ué, mas aí eu fiz um curso sozinho, aprendendo nada. Só no meu YouTube tem, né? Olha só. Começar. Motivar o conteúdo da aula de hoje. Se eu pego esse polinômio e divido por x menos 1, quero dividir esse polinômio. Então, na verdade, então, p de x, eu quero dividir ele por... Eita, pronto. Eu quero dividir ele por x menos 1, certo? O que acontece quando eu divido esse polinômio por x menos 1? Bom, vamos aplicar a Briot-Ruffini aí, tá bom? Isso. É o valor do polinômio em x igual a A. O Azinho aqui pra gente é quem? Oi? Pode mexer celular, não. Estão denunciando quem? São 11h32. O A pra gente é 1, certo? Quem são os coeficientes de P? 1, 0 de x ao quadrado, né? Menos 3, e o termo independente soma. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2, somado com 2, 0. Certo? Então, o resto aqui, esse polinômio, ele é divisível por x menos 1. O que a gente aprendeu? Então, que ninguém com x ao quadrado. Você tem x ao quadrado e se faz ele não pode pular nenhum. Senão esse dispositivo está errado. Certo? Então, quando o resto dá zero, significa que o polinômio é divisível pelo o resto. Como sendo h de x vezes o quociente. Quem
o h de x, no caso x menos 1, apareceu como sendo um fator, certo? Apareceu um fator de composição. Mas mais do que isso, ele diz ainda que se você trocar o x por 1, isso vai ser exatamente o valor é conhecido como teorema. Raiz ou... Mas mais do que isso, porque a gente está fechando o capítulo 8. Lembra que eu falei que polinômios e equações têm muita coisa em comum? Por exemplo, quando você aprende a fazer essa fatoração, tem problemas. Exatamente. É a ideia de fatorar mesmo. Isso se chama teorema do fator, o próprio. Então, se você tem um polinômio p de x e quer entender qual é o resto de divisão de p de x por x menos a, esse resto é simplesmente trocar o x no polinômio original pelo a, tá bom? Então, o teorema diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é p de a. É exatamente o que acontece em um polinômio quando você troca o x por a, tá bom? Por que isso? Então, vou explicar isso e a gente faz alguns exercícios, tá bom? Olha só. Quando você pega um polinômio p de x e divide por x menos a gente já comentou, você encontra um quociente e um resto, certo? O que diz essa expressão para a gente? Olha, o p de x é x menos a vezes o q de x mais o resto, certo? O que vai acontecer no nosso polinômio se eu trocar esse x pelo número a, certo? P de a é a menos a, o x por a, q de a mais o resto é a menos a. Zero. Zero vezes q de a é zero. Então, o p de a, gente, é exatamente o valor do... Mas observe o seguinte. Esse polinômio aqui tem que grau? Tem grau 1. Quando que você para o resto da divisão pelo que a gente aprendeu? Não, quando o grau do resto é menor. Ou é o polinômio nulo, certo? Para ser menor do que 1, ele tem que ser o zero, certo? Tem que ter grau zero, ou seja, ele tem que ser uma constante. O valor de uma função constante em qualquer número é sempre o mesmo, certo? Então, isso aqui, na verdade, é o R de x para todo x. Você achou o resto, certo? Então, você acabou de dizer que o resto é exatamente o valor do polinômio em x igual a a. Um exemplo aí, tá bom? Esse teorema do resto, na verdade, o livro chama... Vamos deixar igual botar no livro, tá? O livro chama Teorema de D'Alembert, tá bom? Eu não sei quem é esse D'Alembert. 11h40. Não, vocês não. Teorema de D'Alembert, tá bom? Achei que... Tudo bem. Vamos ver exemplos, tá? Exemplo.
Por exemplo, se eu quiser achar o resto da divisão do polinômio 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 5x menos 3 por x menos 4. Como é que eu acho o resto da divisão de p de x por x menos 4? Bom, pelo que o exercício falou, gente, quem está fazendo o papel do A para a gente aqui? O 4. Não, o 4, né? Sempre lembra que esse negócio, de maneira grosseira, ele vai com o sinal trocado, tá bom? É porque, na verdade, não é que ele vai com o sinal trocado, é porque a gente está olhando para x menos a, né? Então, se tem menos 4, quer dizer que o 4, 16, 64, vezes 2, 128. 16 mais 20. Então, aqui sobra 4, 128 mais 4, 132, 135, certo? Bom, exercício para vocês. Divida, igual já mostrei para vocês, ou usando o métodozinho da chave, ou usando o método de Briot-Ruffini, e veja que o resto dá 135. Em particular, a gente sabe que x menos 4 agora não vai o que dá. Ah, aqui, gente, perdão, aqui era menos 3, eu botei mais 3, né? Não muda o nosso resultado, né? Isso, só. Ok, eu copiei errado, mas. Então. Tá bom? Por exemplo, agora eu vou usar a técnica que me ensinaram aí. Vou deixar exercícios para vocês. Não, deixa eu usar minha. Da página 212, gente. Deixa um vício positivo. Por exemplo, ó, aí vocês podem, então, da página 212, treinar, né, resolver os exercícios do 26 ao 30. Eu vou fazer com vocês o 27 aqui, por exemplo, tá bom? Olha só, o que está falando o 27? Verifique se o polinômio é divisível por x mais 3. Por se ele for divisível, quer dizer que o resto da divisão ele é zero, certo? Se divisível é definição. O resto da divisão tem que ser zero. Polinômio é quem? X ao cubo menos 3x mais 2. Oh, perdão, x ao quadrado. E quer se ver se é divisível por x mais 3. Não, lembra do sinal. Exatamente. Lembra, sempre que você está aplicando, você está aplicando para x menos a. Se lá está x mais 3, gente, é porque o a é menos 3, certo? Então, o que acontece quando você substitui o x por menos 3 aí, certo? Vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, mais 2. 9 mais 9, mais 2. Isso dá 20. E 20 não é zero, né? Como não é zero, não é divisível, certo? Então, o polinômio não é divisível, certo? O que diz o nosso último resultado da aula de hoje, que é o que fecha o nosso capítulo 8, tá bom? Fecha a parte de polinômios. É o teorema do fator. Do fator. Aí, eu, sinceramente, eu não sei. Talvez seja desse da Lambert também, né? Oi. Tranquilo. Bom feriado.
Não, é que como ele vai justificar, tá bom? Eu vou escrever o enunciado um pouco mais completinho do que está no livro, porque ele só diz que é um fator, gente. Mas o que significa ser um fator? Tchau, obrigado. Olha só. Então, se x0 for uma raiz de um polinômio, ele chamou de C aí no livro, né? É o x0. No meu caso, ou o A, tá bom? Ou A. Pode ser o A também, não tem problema não, tá? Maior ou igual a 1, no polinômio P de x, então, o que acontece é o seguinte. X menos x0 é um fator de P de x. Poxa, mas o que significa ser um fator de P de x? Significa o seguinte, isto é, P de x é divisível por x menos x0. Ou ainda, um jeito melhor de escrever, ou ainda, vou fatorar P de x como aqui nesse polinômio, o que acontece? Só para explorar esse exemplo aqui, antes de passar outro lá para vocês. Fica 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 2. 1 mais 2, 3, menos 3, 0. Então significa que 1 é uma raiz, certo? É o que está no enunciado lá do teorema. Ó, se 1 é uma raiz, né? Porque o que é uma raiz para a gente recordar? A raiz é um número que quando você substitui no polinômio, anula o polinômio. Isso. Então, 1 é uma raiz. O que o exercício falou? Pô, o teorema falou, pô, se ele é uma raiz, então você pode escrever ele como um fator. Foi o que a gente fez aqui, certo? Apareceu como um fator. Isso significa que você pode decompor igual a ideia de fatores de números primos, certo? O 6 é 2 vezes 3. 2 é um fator de 6, né? Certo? Ok? Escrevemos o cosseno de divisão. Isso vai ser bem importante no próximo capítulo, que é sobre equações. Como eu falei, estão todos conectados. Agora, por que isso é verdade, né? Por que esse teorema é verdadeiro sempre? Foi isso que a gente falou. A gente pode fazer tipo, o argumento contrário. Só eu vou explicar esse teorema, aí eu justifico porque a volta, tá bom? Olha só. Quando eu pego P de x e divido por x menos x0, a gente já aprendeu que você encontra um quociente e um resto, certo? Entretanto, o exercício falou, o enunciado falava que x0 era o quê? Uma raiz, certo? Se ele é uma raiz, gente, significa que não tem zeros. Na verdade é o seguinte, significa para a gente o seguinte, tá? Mais R de x, certo? Se ele é raiz, o que acontece quando eu troco x por x0? P de x0 dá zero, certo? Porque é raiz. Entretanto, P de x0 você pode escrever como sendo x0 menos x0 vezes Q de x0 mais o resto. Isso aqui é zero, certo? Porque x0 menos x0 é zero. E essa conta original aqui tem que ser o número zero. O que você está dizendo é que o resto é zero. Mas o mesmo argumento que a gente usou no outro. Poxa, o resto tem que ser um polinômio de grau zero, certo? Um polinômio constante, né, na verdade. Não de grau zero, o polinômio nulo não tem grau, é um polinômio constante. Então, o que acontece em qualquer número é o que acontece para ele todo. Então, você está dizendo que o polinômio, o resto é zero.
Se o resto é zero, é porque ele é divisível por x menos x0, certo? Okay? Então, você acabou de dizer que o resto é o zero. E qual é a conclusão? Poxa, P de x é um fator. Ou x menos x0 é um fator de P de x. Certo? Ou você consegue decompor. Agora, por que a volta também vale, né, Lucas? Por que se x menos x0 for um fator, então x0 é uma raiz, certo? Pelo seguinte, né? Você falou, a volta também é verdadeira. O que o exercício está falando? O que o livro está comentando? Falou, se você tem um polinômio que tem x menos x0 como fator, então x0 é uma raiz. O que acontece quando eu trocar x0 por x? Vai ficar x0 menos x0 vezes q de x0. Só que x0 menos x0 é zero. É zero. Então, P de x0 é zero. Então, significa que x0 é uma raiz, né? Não é a única, certo? A ideia é essa. Não, esse argumento vale quando é raiz, né? Se x0 é uma raiz, ele é um fator. E se ele é um fator, x menos x0 é um fator, não, mas aí, se ele é um fator, ele também é uma raiz, certo? Você decompõe, né? Ok, igual está escrito aí, tá? Então, se é uma raiz, então ele é um fator, você escreve, então, P de x como x menos x0 vezes Q de x, e reciprocamente, ou seja, o contrário, se x menos x0 é um fator, ele vira automaticamente uma raiz pelo que a gente acabou de escrever, tá bom? Então, na verdade, esse teorema é C e somente C. x0 é uma raiz, C e somente C, x menos x0 é um fator do polinômio, tá bom? Mas aqui a gente está, digamos, fez a parte difícil, né? Essa parte, tá? Para a gente caminhar para fechar a aula, então, vou fazer algum exemplo aqui, tá? E vou deixar exercício para vocês. Ó, primeiro eu vou deixar o exercício para vocês. Windows Shift S. Tem que, assim, por repetição. Decora as coisas por repetição. Ó, vou fazer então com vocês a questão 31. Mas eu fiz vários desses exercícios também, né, Lucas? Aí, né? Tá justo. Vou fazer com vocês a questão 31, só que eu vou fazer um plus nela, tá? O que o 31 está falando? Mostre que x mais 4 é um fator desse polinômio e calcula o quociente de P de x por x mais 4, tá bom? Mais do que isso, então, o 31 nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver essa equação aqui, ó. Saber que é um fator, gente, permite que a gente possa resolver coisas como essa, que é uma introdução, motivação para a nossa próxima aula. Se há que existe motivação na aula, né? X ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8 igual a zero. A gente vai resolver esse problema aí, tá bom? O objetivo é resolver esse problema. Como eu posso resolver esse problema? Eu vou usar essa informação de cima. Poxa, eu sei que x mais 4 é um fator do polinômio, certo? O exercício está falando para você mostrar que é um fator. Como é que você vai verificar que é um fator? Poxa, calcula aí quanto que é. Já que é x mais 4, a gente vai trocar aqui o valor por menos 4, certo? Agora vocês conseguem ver, tá vendo? Tá x mais 4, a gente vai trocar o x por menos 4, tá bom? Então, quando a gente calcular P de menos 4, esse aqui é o nosso P de x, certo? Vai ficar, então, menos 4 menos 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4 ao quadrado é 16, menos 16. Menos vezes menos é mais, 18 vezes 4, 72, mais 8. Menos 64, menos 80, mais 80, isso é zero. P de menos 4 é zero, então significa que menos 4 é uma raiz. Se é uma raiz, então é x menos menos 4, ou seja, é um fator.
Se for 0 é uma raiz, então x menos essa raiz é um fator. E aí... mas é isso que está no teorema, né? Então, você está dizendo o quê? Que x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8 pode ser escrito como x mais 4 vezes um quociente que é de x. O que o exercício quer que a gente faça agora é determinar esse quociente. Como é que você vai achar esse quociente? Pode achar usando no método da chavinha que eu já passei para vocês, ou usando, por exemplo, Briot-Ruffini, certo? Ok? Como é que você vai achar usando Briot-Ruffini? Aqui é o menos 4. 1 menos 1 para x ao quadrado, menos 18 e 8. Como é que você aplica o método aí? Isso, descemos o primeiro, né? No caso 1, multiplicamos e somamos. 1 vezes menos 4 é menos 4, menos 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 4, mais 20. Menos 18, 2. 20 menos 18, 2. 2 vezes menos 4, menos 8, mais 8, 0. Se aqui, gente, desse algo diferente de 0, tinha alguma coisa errada na sua conta. Porque é uma raiz. O resto tem que ser 0, certo? Ok? Quem é o quociente, gente? 1 de grau 3 dividido por 1 de grau 2 dá 1... Perdão, 1 de grau 3 dividido por 1 de grau 1 dá 1 de grau 2. Então, x ao quadrado... O que você acabou de dizer lá é o seguinte, que aquele polinômio de grau 3 pode ser escrito como x mais 4 vezes x ao quadrado menos 5x mais 2, certo? Esse era o nosso polinômio P. Esse é o fator, né, x menos x0, e esse é o Q de x. Agora, como que com isso, né, a gente fecha a nossa aula resolvendo um problema lá? Qual que era o exercício que eu falei que nós íamos fazer? Resolver essa continha aqui igual a 0, certo? Certo? Mas essa continha aqui é justamente, essa expressão é justamente o P de x, certo? E o que a gente acabou de escrever aqui em cima? Que você pode escrever, fatorar ele como sendo x mais 4 vezes x ao quadrado menos 5x mais 2. X mais 4 vezes x ao quadrado menos 5x mais 2. Se esse P é igual a 0, isso aqui é 0, certo? Coisas como essa, gente, são equações algébricas. Esse é do terceiro grau, ou de grau 3. Nós vamos trabalhar no próximo capítulo. Mas viu que tem toda conexão? Você precisa conhecer os resultados sobre polinômios para trabalhar com equações e vice-versa, tá bom? Muito bom, viu? Quarta série chegando no IFG. Então, o produto de duas coisas dá 0 quando um desses é 0, certo? Então, significa para a gente que x mais 4 é 0, ou x ao quadrado menos 5x mais 2 é 0. Então, uma raiz é menos 4, que nós já sabíamos desde o início, certo? Ó, é uma raiz, né? Menos 4 é uma raiz. Isso a gente já sabia. E as outras raízes, porque a gente vai aprender um teorema chamado teorema fundamental da álgebra. Uma equação do terceiro grau tem 3 raízes contadas suas multiplicidades. A gente vai aprender esses termos corretinhos, mas vamos pensar. Uma equação do terceiro grau tem 3 raízes. As outras duas saem dessas raízes aqui, da equação do segundo grau. E a gente sabe resolver equações do segundo grau, né? Poxa, como é que eu resolvo uma equaçãozinha do segundo grau? Vamos calcular o delta, certo? Então, o A é 1, o B é menos 5, o C é 2. Como é que é delta? B ao quadrado menos 4AC. E aqui um parênteses, a gente conhece os números complexos. Se o delta desse negativo, não tem problema, você continua e acha as raízes complexas do problema, tá bom? Nesse caso não vai acontecer isso, tá bom? Delta é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então fica 25 menos 8. Não tem raiz exata, não importa, deixa lá, 17. Quem são as raízes? Menos B, mais ou menos raiz do delta, sobre 2A. O B é quanto?
menos mais ou menos raiz de 17 sobre 2 vezes 1. Quem são as raízes, então? 5 mais raiz de 17 sobre 2, ou menos raiz de 17 sobre 2. Então, qual é a solução para o nosso problema? Uma raiz não era menos 4? Menos 4. 5 mais raiz de 17 sobre 2. 5 menos raiz de 17 sobre 2. Achamos as 3 raízes da equação do terceiro grau. Uma coisa a mais, gente, que isso aqui vai fazer total sentido quando a gente começar nas próximas semanas a falar. A nossa equação era essa aqui, ó. Isso é álgebra. Ah, não. Isso não é conteúdo do... Álgebra linear não é conteúdo do ensino médio, não. Olha só. O que a gente aprendeu lá atrás? Poxa, que quando você tem uma raiz, essa raiz, x menos essa raiz é um fator do polinômio, certo? Não foi isso que a gente aprendeu? E aí a gente pegou esse aqui e fatorou como sendo x mais 4 vezes x ao quadrado menos 5x mais 2. Só que agora a gente descobriu outras 2 raízes, não foram? 5 mais raiz de 17 sobre 2 e 5 menos raiz de 17 sobre 2. O que isso está falando para a gente? Que você pode fatorar como sendo x mais 4 vezes... Qual é uma raiz? 5 mais raiz de 17 sobre 2. Qual é a outra raiz? 5 menos raiz de 17 sobre 2. Então, você fatorou ele como x menos cada uma dessas raízes, certo? A gente caminha para um negócio que chama teorema fundamental da álgebra. E diz que se um polinômio de grau... Vamos pensar de grau 3, por exemplo, que você tem 3 raízes, x1, x2 e x3, você consegue fatorar ele como x menos x1, x menos x2, x menos x3, com o azinho lá na frente. Se ao invés de x ao cubo fosse 2x ao cubo, um exemplo, né? Se ao invés de x ao cubo aqui fosse um 2x ao cubo, ia ter um 2 multiplicando. Se fosse, sei lá, menos 5x ao cubo, e aqui ia ter um menos 5 multiplicando, certo? Isso que chama teorema fundamental da álgebra, mas esses temas a gente vai falar após o feriado, na semana que vem. Começar a falar eles semana que vem, tá bom? Perguntas, comentários, sugestões, ódios?